Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura do dia 4 de dezembro, segundo domingo do Advento. Eu vos batizo com água para vos levar ao arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tema: missionar significa acolher e incluir a todos. Convido a nossa consórcia Mariana Maciel para fazer as leituras. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim no temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o violento, e com o sopro de seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa de seus rins, e a lealdade será a cintura de seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro, e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos, e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado, e o leão comerá feno com o boi. A criança de leite brincará no ninho da cobra, e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão o mal, nem a destruição em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação que vem das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos concede que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei, portanto, uns aos outros como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista a pregar no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal em volta dos rins. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai as ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para vos levar ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão, há de limpar a eira e recolher o trigo do celeiro, mas a palha
queimá-la no fogo que não se apaga. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo nos falam sobre a acolhida. Em sua carta aos Romanos, Paulo nos diz que Cristo morreu por todos, sem discriminar ninguém. Ele acolheu a todos no mesmo corpo que é a Igreja. A leitura diz: acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. O próprio Paulo foi um exemplo de acolhida. Ele foi escolhido para evangelizar os gentios, os que não eram judeus. Nos primeiros tempos dos cristãos, havia uma discussão muito importante sobre a prioridade que se deveria dar à evangelização. Como Jesus escolheu o povo de Israel para pregar-lhe e para viver em seu meio, os apóstolos seguiam a hipótese de que os judeus tinham que ser os primeiros a se converter. Havia mesmo uma crença de que os não-judeus deveriam antes se circuncidar, declarar-se judeu, para depois ser batizados como cristãos. Paulo, não sendo um dos 12 apóstolos, trouxe uma nova perspectiva. Ele acreditava que seria inclusive mais fácil evangelizar os gentios que os próprios judeus. Na realidade, Paulo deu preferência em suas pregações aos judeus da díspora, ou seja, que tinham migrado para outras terras fora de Israel. Ele estava certo. A pregação aos gentios foi muito mais efetiva e um grande número de conversões ocorreram entre os não-judeus. Depois, o próprio Pedro se convenceu dessa prioridade. Mais tarde, utilizando uma estratégia muito diplomática, Paulo terminou por convencer todos os apóstolos de que não era necessário que os gentios se circuncidassem para se converter ao cristianismo. Aliás, a diplomacia era uma fortaleza de São Paulo. Assim, é muito importante que tenhamos em mente que Jesus nunca fez diferença entre as pessoas a fim de acolhê-las em seu grupo de seguidores. Como vicentinos, vivemos essa realidade porque não fazemos nenhuma discriminação das pessoas que querem fazer parte das conferências ou que necessitam ser nossos assistidos. Sabemos que discriminar os membros da SSVP ou os pobres é o mesmo que discriminar ou não acolher a Deus. No Evangelho deste domingo, o batismo é indicado como o sinal mais importante da acolhida de todos ao corpo de Deus, que é a Igreja. João Batista diz uma frase belíssima neste Evangelho, cheio de conteúdo. Eu vos batizo com água para vos levar ao arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Em primeiro lugar, João se coloca como um simples precursor, isto é, o menos importante. O mais importante é o próprio Cristo que deveria vir depois dele. Que belo exemplo de humildade para nós vicentinos. De João devemos aprender que querer ser o mais importante nem sempre é o mais evangélico. Muitas vezes, temos que ser simplesmente os que preparam o caminho para os que vêm depois de nós. A segunda mensagem é o conteúdo do batismo. João diz claramente que o batismo é transformador da nossa vida, porque recebemos o Espírito Santo. Em outras reflexões, tratamos da simbologia da água e do fogo, citados por João Batista, mas não podemos deixar de repetir a importância da água que inunda e toma todo o nosso interior, e do fogo que transforma, dá nova forma à nossa vida. Como vicentinos, devemos nos lembrar todos os dias que, tanto nós como os pobres a quem servimos, recebemos o batismo e, portanto, além de ser todos acolhidos no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, fomos inundados e transformados definitivamente pelo Espírito Santo. Quando interagimos com os pobres, temos a oportunidade única tanto de lembrá-los de que o Espírito Santo está dentro deles, quanto de manifestar de forma muito bela o Espírito que está em nós. Uma visita é, portanto, uma comunhão no Espírito Santo. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, nossas conferências e obras são abertas a todas as pessoas ou fazemos diferença entre aqueles que nos procuram? Terceiro, como batizados, estamos integrados realmente ao corpo de Cristo e fazemos da nossa vida uma expressão de amor pelo mundo? Fiquemos então com a reflexão da nossa querida Mariana. Agora convido a todos a refletirem comigo a questão número 2.
Nossas conferências e obras são abertas a todas as pessoas ou fazemos diferença entre aqueles que nos procuram? Já dizia São Vicente de Paulo, a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Então, para uma obra ou conferência ser verdadeiramente vicentina, é preciso acolher a todos e acolher com amor, porque é assim que Cristo age conosco. Ele nos ama incondicionalmente, não faz nenhum tipo de distinção. Então, para sermos verdadeiros vicentinos e vicentinas, e mais que isso, verdadeiros cristãos, a gente precisa exercitar o nosso amor e acolher a pessoa como ela se apresenta a nós, seja ela um membro da Sociedade de São Vicente de Paulo, um assistido ou qualquer pessoa que se apresentar a nós. Precisamos ser seres humanos que recebam o próximo com amor, porque é só através do próximo que a gente vai encontrar a salvação, porque Cristo se apresenta para nós através do próximo. Então, eu espero que todas as obras e conferências estejam recebendo as pessoas com muito amor, porque esse é o exemplo que Cristo nos deixou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.